tarde, pessoal. Tudo em paz? Hoje eu estou aqui com o compromisso de ajudar os alunos do 8º e do 9º ano no que se refere às tipologias textuais. O que são tipologias textuais? São os tipos dos textos que esses respectivos alunos estão estudando na primeira unidade. No 8º ano, os alunos estão vendo agora contos e no 9º ano, prosa poética. Então vamos lá ver um pouquinho sobre cada um deles? Os contos nada mais são do que narrações. Ainda estou sem saber o que você está falando. Narração é um texto que é escrito em parágrafos e que você vai estar atento para os elementos que nele contém, certo? Então, que elementos são esses que contêm os textos narrativos? Os personagens, né? O narrador, o tipo do tempo, né? Você vai observar tudo isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada. Bom, quando eu estou falando sobre o tempo da narrativa, eu estou falando em tempo cronológico e o tempo psicológico. Observe que o tempo cronológico, o próprio nome já diz, crono, obedecendo ao relógio. Então, em um texto que você está fazendo com o tempo cronológico, as ações elas vão, uma após a outra, uma sucessão de ações do personagem, certo? Agora é 1 hora, nesse instante são 2 horas e assim lá se vai. Você está com 5 anos, vai passar para o 6, o 7, o 15, o 16, certo? Bom, já o tempo psicológico é aquele tempo que você pode voltar a contar, a viver uma história em que você está com 3 anos de idade, quando na verdade você já está com 15, certo? Então você não pode voltar a uma época em que você era criança, só na mente, né? Você só pode voltar no tempo psicológico. Então, você vai voltar às lembranças quando você tinha 3 anos, certo? Então, o tempo é psicológico e cronológico. Nós temos também o narrador. Narrador personagem. É aquele narrador que está participando da história, ele está vivendo tudo aquilo, está sentindo tudo aquilo, certo? O narrador observador, o próprio nome já diz, observador. Ele está em cima do muro olhando o que está acontecendo com o personagem. Ele vai contar em terceira pessoa. Já o narrador personagem vai narrar em primeira. Olha a diferença. Eu estava indo ao estádio com meu pai. Eu, primeira pessoa. Na terceira, você vai dizer que Clóvis, que Cláudio, que Suzana estava indo ao estádio com o pai. Terceira pessoa, certo? Então, nós já vimos aí os personagens, não é? Que são aqueles seres que estão atuando no seu texto. O tempo cronológico e psicológico. Nós estamos falando agora dos narradores. E ainda tem o narrador onisciente. O que é isso? Bom, ele não está nem vivendo na história, nem também está contando tão assim a parte da história, né? Sem sentimento nenhum, apenas contando. O narrador onisciente é aquele que, durante a narrativa, ele sabe exatamente o que o personagem está sentindo naquele momento, certo? Então, ele não está nem atuando, nem fora da história totalmente. Então, é aquele personagem que está, aquele narrador, que está ali se envolvendo com as ações e os sentimentos, conhecendo lá bem dentro os sentimentos do personagem. Beleza, agora nesse conto você também tem que estar ligado no seguinte, a estrutura desse conto, início, meio e fim. No início você vai situar o personagem no tempo, se é cronológico ou psicológico, e no espaço. Esse espaço você pode usar
tanto o espaço lugar, local, quanto o espaço social, não é? Você pode fazer o seu texto de acordo com épocas. Você vai fazer na época de 64, alguma coisa que aconteceu lá em 64, a história de alguém que viveu lá. Você vai contar a história dos dinossauros, não é? Então, esse tempo social, você vai voltar a uma sociedade que tinha um determinado tipo de comportamento naquela época, certo? Bom, e aí nós vamos agora perceber que nesse meio você vai ter que usar dois artifícios, a complicação e o clímax. Na complicação é aquele momento em que, por exemplo, o personagem ele está em um cemitério. Então a complicação é o momento em que ele começa a sentir que passou alguma coisa perto dele, que ele ficou assim já com medo, e esse medo vai tomando conta do ser. Aí vem o clímax. O clímax é o ponto máximo, o apogeu desse momento, né? Que é quando finalmente ele vê o fantasma passando, ele vê o ser de outro planeta passando, enfim, certo? É o momento máximo. E o desfecho é o final. Normalmente, nos contos, esse desfecho ele é enigmático. O que é isso? Enigmático, na verdade, é quando você está acompanhando os fatos, as ações do personagem e no final ele simplesmente estava dormindo, vivenciando todos aqueles fatos, dormindo e acorda. Dá até raiva no leitor, não é? Quando percebe que tudo aquilo que ele estava contando, na verdade era um sonho. Mas você também pode escolher entre um desfecho feliz, infeliz, trágico, como você quiser, já que é uma narração, certo? Bom, isso foi o conto. E agora a prosa poética, O que é a prosa poética? O próprio nome já diz. Prosa, um texto escrito em parágrafos. É uma narração. Você vai obedecer parágrafos, você vai colocar título, você vai obedecer a estrutura, certo? Organização, tudo. Agora, poética. O que é isso? É que vai mexer com a emoção, com a subjetividade, com figuras de linguagem que você também já estudou na primeira unidade, não é? Você vai usar muita metáfora, você vai usar prosopopeia, que é personificação, você vai usar antíteses, você vai usar a elipse, a zeugma, para dar uma ênfase ao seu texto, certo? Então, observe a diferença entre um conto, que é uma narração, e a prosa poética, que também é um texto em narração, só que com subjetividade. Então, você vai dizer que o seu personagem, você vai criar o nome dele, né? Vai dizer o personagem X, estava indo em direção à praia, né? Para contemplar um final de tarde, certo? E já na prosa poética, você vai dizer os sentimentos e a emoção que aquele ser estava naquele momento. Então, vamos ver os dois casos. João estava indo em direção à praia a fim de ver o pôr do sol com o pai. Que sentimento tem nisso? Nada. Você usou apenas o texto para contar alguma coisa do personagem, não é? Mas olha a diferença que tem na prosa poética. Estava eu a contemplar o final de tarde que corroía o meu ser, dilacerando as minhas lembranças e trazendo um labirinto de emoções. Olha a diferença que há entre essas duas situações que eu coloquei. Primeiro que a vida não é um labirinto, e eu coloquei como a vida sendo um labirinto, não é? E as emoções não corroem o ser. Isso só acontece com figura de linguagem, personificação, que é prosopopeia, certo? Então, observe, se por acaso algum cachorro latir, é porque aqui em casa é impossível se gravar um vídeo, viu, gente?
Observa. Vou dar uma... não tem nem como dar pausa, viu? Vamos continuar. Observa. Veja aqui no conto o que foi que aconteceu. Eu contei uma história sem nenhum sentimento, não é? Apenas contei que Joãozinho estava indo contemplar o final de tarde com o pai. Já na prosa poética, eu brinquei com as palavras. Você viu a diferença, não é? Então, meus amados, vamos recapitular o que a gente viu hoje, enquanto a gente pode gravar aqui nessa casa. Vamos lá! Conto é uma narração que você tem que observar uma sequência de início, meio e fim. Você tem alguns elementos necessários a esse texto: personagem, narrador, tempo, espaço, certo? Bom, e aí na prosa poética também é um texto narrativo, com a diferença: a emoção, subjetividade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, por favor, dá uma força no canal Vitral, né? Vitragem Uma Vida, Ivani Viana. Também vai ao Instagram e Ivani Inavi, tá bom? Me adiciona lá, tá certo? Bom, um likezinho pra mim já é satisfatório, para que a gente possa voltar, para que a gente possa continuar com esses momentos aqui de uma revisão, não é? Com os alunos de 8º, de 9º, de ensino médio, não é? Então, esse momento vai ser reservado para a gente se reencontrar, não é? Eu, professora, você, aluno, e eu poder aqui contribuir de alguma forma para ajudá-los a elaborar um textinho bem mais elaborado, tá bom? Uma boa tarde para todos e até a próxima!